Olá, meu querido, minha querida, que alegria! A gente está de volta aqui para mais um treinamento MDG e eu tenho absoluta convicção de que Deus está no comando de todas as coisas. Se você tem nos acompanhado toda semana, você tem estudado a palavra conosco, é porque Deus está realmente te preparando para algo que você nem pode imaginar. Tá? Esses estudos vão abençoar, primeiramente, é claro, a sua vida. Você mesmo vai ser muito abençoado, conhecendo melhor a palavra de Deus. Mas eu tenho certeza de que Deus tem planos de usar você de uma maneira muito especial para abençoar a vida de muita gente que Deus está colocando na sua vida, nos seus caminhos. Por exemplo, a sua família, os seus amigos, colegas de trabalho, enfim. É muito importante que você faça algo muito, algo que seja relevante, que possa levar Jesus para o coração das pessoas que você conhece. E para isso você está sendo preparado através desses estudos no MDG, ok? Pois bem, gente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um assunto também muito importante. Claro, tudo que a gente fala aqui está sendo muito importante. Hoje é o ensinamento de número 13 do treinamento MDG. E que fala sobre a mudança radical que nós enfrentamos, que nós vivemos na nossa vida, quando entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, né? Acontecem coisas tremendas. Você era uma coisa e passa a ser outra coisa, né? Você, diante de Deus, era assim, depois passa a ser de outra forma. Há uma mudança radical que acontece no mundo espiritual quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Então vamos começar a pesquisar na Bíblia Sagrada, porque a gente não tem muito tempo, né? São 20 minutos que a gente tem para poder fazer esse estudo. Primeira coisa que acontece, quando você não é de Jesus, você não faz parte da família de Deus. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus, você passa a fazer parte da família de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 2, versos 19 e 20. Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Olha o que diz aqui, olha, que bacana, que profundo. Portanto, não sois mais estrangeiros. Ora, se o apóstolo Paulo disse não sois mais, é sinal que até aqui você era estrangeiro. Você sabe que a bênção de Deus, originalmente, ela era destinada ao povo de Israel, aos judeus, aos descendentes de Abraão. E aqui a Bíblia diz, olha, portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Que bacana, né? Você sabe o que é pedra angular? É aquela primeira pedra que você coloca quando você vai construir um prédio, né? Você vai construir o alicerce, que é a primeira parte de qualquer edificação. Você vai colocar a pedra inicial. É aquela pedra que vai determinar a posição do prédio, a direção das paredes, enfim. É a primeira pedra, é chamada de pedra angular. E agora você faz parte da família de Deus,
Você que entregou a sua vida para Jesus, viveu uma mudança radical, porque antes você era estrangeiro, imigrante, né? Agora não, agora você é membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A gente está ensinando você aqui, segundo a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia que nos mostra o fundamento dos apóstolos, dos profetas. E aqui a Bíblia diz: sendo Cristo Jesus a pedra angular desse alicerce. No nosso encontro anterior nós falamos que a Bíblia é cristocêntrica. Ela converge todas as coisas para Jesus Cristo. E aqui a Bíblia apresenta Jesus como a pedra angular desse alicerce. Ou seja, tudo começa por Jesus. Ele é o fundamento de todas as coisas. Ok? E você que antes era estrangeiro, era imigrante, agora você faz parte da família de Deus. Ainda em Efésios capítulo 2, nós vamos ver agora do versículo 4 ao versículo 10, que nós fomos salvos, você foi salvo pela graça. Vamos entender isso, vamos. Efésios capítulo 2, nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 10. Diz assim: no entanto, Deus, que é rico em misericórdia, por meio do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E esses dois versículos que vem aqui a seguir, o versículo 8 e 9, eu considero assim um dos versículos, assim, talvez um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada, porque resume tudo aqui, tudo está resumido aqui nesses dois versículos. Diz assim, olha: porquanto pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, não vem de você, tá vendo? Olha, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Então observa bem, você está salvo pela graça. A palavra graça significa favor do Senhor. A gente tem falado muito sobre isso, porque tem sempre aqueles religiosos que se acham gostosões, aqueles que se acham perfeitos demais. Isso desde a época de Jesus, isso acontecia. Sabe, os religiosos diziam: não, porque eu me consagro, porque eu jejuo, porque eu fujo do pecado, porque eu tenho uma vida de santidade, sabe? E não é nada disso. Nada disso. Não é nada disso. Não é assim que nós somos salvos. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, né? Quando nós cremos, nós somos salvos. Eu vivo citando sempre, eu acho que não tem exemplo melhor do que aquele ladrão que estava na cruz, sendo crucificado com Jesus Cristo, né? Que o Senhor Jesus, no momento em que ele se arrependeu, que ele se entregou para Jesus, essa mudança aconteceu radicalmente. Ele que antes era ladrão e estava indo para o inferno, estava pagando lá o preço que ele merecia pagar, porque era ladrão. No momento em que ele crê, o Senhor Jesus tira de cima dele toda a culpa e ele é salvo por causa do favor de Deus, a graça de Deus. Entendeu? Então não adianta a gente querer ser salvo. Eu me consagro, claro, eu procuro santificar minha vida, mas não porque eu vou ser salvo por isso. Eu me santifico porque eu quero ter a semelhança de Jesus. Eu quero honrar
a Jesus. Eu quero que Jesus olhe para mim e que o coração de Jesus esteja feliz com as minhas atitudes. Ele me salvou, Ele cura as minhas doenças, Ele me liberta das opressões, Ele cuida de mim, né? Em todos os sentidos. Por que eu vou querer que Jesus fique triste comigo, né? Então eu me santifico, eu me resguardo, eu fujo do pecado por amor a Deus, não por medo de ser excluído da igreja, por ser reprovado pela igreja, por ser censurado, não, é por amor a Deus. A motivação é o amor que eu tenho pelo meu Deus, pelo meu Jesus. É por isso que eu devo me santificar. Mas a salvação não é porque eu mereço. Não é porque eu me santifico, não é porque eu me consagro. Salvação é fé, é graça. Quando eu creio, eu recebo a salvação. Isso é sensacional, né? Entendeu? Bom, outra coisa interessante que aconteceu, uma mudança radical que aconteceu quando nós aceitamos a Jesus, quando você aceitou Jesus, foi que você foi reaproximado do Pai. Vamos abrir a nossa Bíblia, Efésios 2, agora versículos 12 e 13. Veja o que está escrito, olha que lindo esse texto. Capítulo 2 de Efésios é uma delícia. Diz assim, olha: estáveis naquela época, ou seja, antes, olha aqui o bonequinho preto, ó. Antes, estáveis naquela época, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Quer dizer, você não tinha nada a ver com as promessas de Deus, as promessas não eram para você, meu irmão. Olha só, sem esperança e sem Deus no mundo. Tem muita gente aí que acha que está com Deus nada. Só está com Deus aqueles que estão com Jesus. É a Bíblia que diz isso, não sou eu. É muito fácil as pessoas dizerem, não, Deus está comigo. Deus está com aqueles que se entregaram para Jesus Cristo, que foram reaproximados. Efésios 2, versículos 12 e 13. A gente tem que viver de acordo com o que está escrito aqui na palavra. Olha só, estáveis daquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora que você entregou a sua vida a Jesus, agora que você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, todavia agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Que coisa linda, né? Quer dizer, quando você entregou a sua vida a Jesus, você foi aproximado ou reaproximado de Deus. Entende? É o que diz a palavra de Deus. E por que você foi aproximado de Deus? Vamos continuar aqui, vamos continuar conferindo na Bíblia Sagrada. Porque você foi transportado de uma condição para outra condição. A gente já viu antes aqui que nós vivemos sob a condição do pecado, né? O pecado está entranhado em nós. E a Bíblia Sagrada diz que Deus nos transportou de um lugar para outro. Vamos ver que lugar é esse. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Deixa eu ver aqui. Colossenses, capítulo 1, versículos 12 ao 14. Acharam aí? Vamos ler juntos. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Antes a gente era dominado pelas trevas. E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Está vendo?
Aqui nós estávamos sem Deus no mundo, estranhos às alianças da promessa, sem esperança. Aí Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado, onde nós recebemos o perdão incondicional de todos os nossos pecados. Nós somos redimidos por seu sangue, como está no versículo 14. Entendeu a mudança que a gente vive? Uma mudança radical. Cada dia mais você percebe não só a importância de você estar firme na presença de Jesus, como também você percebe a importância de fazer alguma coisa pelo reino de Deus, de dar suas ofertas, de ser dizimista, para que o reino de Deus possa ser forte e se espalhar e alcançar um número cada vez maior de pessoas, sabe? Você cada vez mais percebe o quanto é importante que você fale de Jesus para a sua família. Os seus filhos precisam viver essa transformação radical. Seu marido, sua esposa, as pessoas que você ama, seus colegas precisam viver essa experiência, essa transformação, porque senão eles estão perdidos. Entende? Outra coisa importante que acontece quando a gente entrega a vida da gente para Jesus, está aí, ó, dívida cancelada. A gente tem todas as dívidas canceladas. Que bom quando alguém paga as dívidas da gente, né? E é o que a Bíblia diz que Jesus fez. Dívida cancelada. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Acha aí. Colossenses já, então é facinho de achar, né? Vamos lá, olha só o que está escrito. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, pregando-a na cruz. Então, se você tinha uma dívida por ser um pecador, por ter pecado contra Deus, o Senhor Jesus cancelou a sua dívida quando ele morreu na cruz e pagou o preço do seu pecado. Deus passou a olhar para você e já não vê mais pecado nenhum. A Bíblia diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Entendeu como é que é importante? Por isso, meu irmão, minha irmã, meu querido, que o inimigo fica tentando te afastar da igreja. Porque sem Jesus você perde todas essas benéfices. Sem Jesus você deixa de ser família de Deus, você deixa de ser salvo pela graça, você deixa de ser aproximado do Pai, você deixa de ser transportado para o reino da luz, a sua dívida volta para a sua ficha e Deus começa a te cobrar. A consequência dos seus pecados são tremendas, entendeu? Então o inimigo fica tentando te afastar da igreja, tentando te afastar de Jesus. Outra coisa importante que acontece, olha, você fica sem condenação. Vamos abrir Romanos capítulo 8. Esse é um versículo muito conhecido nosso. Romanos capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1. Diz assim, preste atenção, olha, acharam aí? Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você já pensou no que você acabou de ler aí na sua Bíblia? Antes você estava condenado, carregando todo o peso da culpa dos seus erros, dos seus pecados. Agora, a Bíblia Sagrada diz, está na Bíblia, gente, está aqui escrito. A Bíblia diz que você agora é família de Deus, que agora você foi salvo pela graça, que agora você foi aproximado do Pai, você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, o reino da luz. A sua dívida foi cancelada e agora a Bíblia está dizendo que não há condenação nenhuma sobre você. Olha que maravilha! Jesus já pagou o preço de todos os seus pecados. Não há nenhuma condenação que pese sobre a sua vida. Por isso é que nós louvamos a Deus, por isso é que nós somos
eternamente gratos a Deus. Por isso é que nós nos envolvemos com o reino de Deus. Por isso é que a gente quer sustentar o reino de Deus. A gente faz questão de ser dizimista. Pode falar quem quiser. Pode falar que a gente é trouxa, mas só quem viveu todas essas transformações, quem viveu essa mudança radical, é que sabe o que essas mudanças representam, né? E são mudanças que mexem demais conosco, porque elas têm a ver com a eternidade, não só com o mundo de agora, mas com a eternidade. Pois bem, vamos acelerar, que a nossa hora está avançada, já está na hora de parar. Outra coisa que aconteceu também é uma mudança radical. Antes nós éramos escravos, agora somos livres. Vamos abrir em Gálatas, né? Abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Diz o que é que a Bíblia Sagrada. Olha só, olha que coisa bonita. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Você não é escravo, meu irmão. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo do diabo. Você não é escravo da religiosidade. Você não é escravo de pastor, de bispo, de apóstolo. Você não é escravo mais. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Que mudança, hein? Que mudança radical. E para encerrar, gente, olha o que nós vamos ver aqui, ó. Nós somos salvos mesmo pecando. Romanos capítulo 3, para a gente encerrar. Romanos capítulo 3, meu produtor aqui, o pastor Felipe, já está me olhando de cara feia aqui, ó. Tá, passou da hora. Vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 28. Diz assim, olha só, 3:28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Ou seja, você que está com Jesus, que entregou a sua vida para Jesus, mesmo quando você peca, mesmo quando você comete os seus erros, você está perdoado, está justificado. É claro, gente, que isso aí não é uma motivação para você sair pecando, sair pisando na bola aí, né? Lógico que todo pecado tem sua consequência, que o pecado entristece o coração de Deus. Você tem que se santificar, tem que buscar a semelhança de Deus. Mas mesmo quando você peca, você não perde a tua salvação, porque uma mudança muito radical aconteceu na sua vida quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe com essa palavra.